Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 7 de Kislev do ano 5783. É o primeiro dia de dezembro do ano 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e com ela as leituras diárias. Hoje nós estamos no quinto dia para o Shabat, a quinta-feira, e esse quinto dia nós temos então a nossa quinta leitura, que está em Gênesis, né, Bereshit, e nós vamos hoje do capítulo 30, né, a partir do versículo 25 até o capítulo 31, verso 16, né, a nossa quinta leitura. Hoje, essa semana nós estamos na Parashá Vayetse, e partiu, que significa e ele partiu, falando com referência a Yaakov, que saiu da casa dos seus pais e foi para Harã, atrás da parentela, né, dos seus pais, a parentela de sua mãe, para buscar ali para si, né, uma noiva, a sua amada, a sua pretendente. Então, hoje nós vamos estar aí na quinta leitura, onde já Yaakov está lá, né, e está fazendo trabalhos para o seu pai. Já casou, até aqui, né, já casou com as duas irmãs, Leá e Rachel, e ele está trabalhando no cuidado dos rebanhos de Lavã, né? E hoje nós vamos ver o que acontece aí sobre a prosperidade de Lavã e a providência que Yaakov vai tomar com referência à sua própria riqueza. E por isso nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala hoje sobre a riqueza verdadeira, né? E nós temos para hoje a nossa prece em favor do Brasil e do nosso povo brasileiro, com referência ao Salmo 119. Então, a palavra Brasil, nós vamos transportar para o Salmo 119, e ali cada letra do nome Brasil, nós estaremos dentro do Salmo 19 e trazendo a prece do Salmo 19 em favor do nosso Brasil, em favor do nosso povo, para que de fato, né, não se estenda sobre o nosso país o tapete vermelho e, consequentemente, com ele não venha as coisas acontecerem como acontece, né, em países vizinhos nossos aqui e outros países, né, onde tem o tapete vermelho estendido há muito tempo e o povo não tem liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa e por aí afora vai. Então, né, as nossas preces em favor, né, do nosso Brasil e do nosso povo brasileiro é realmente um marco, amados, porque o que o povo brasileiro está fazendo em prol da liberdade não é uma questão política, não é uma questão partidária, né? O povo em si, espontaneamente, né? O povo em si está lutando por liberdade, para que o nosso país não seja entregue àquele regime vermelho. Então, o próprio povo que está lutando por isso, ele está lutando inclusive por aqueles que são contra. Porque o absurdo, né, da ignorância histórica, cultural, de conhecimento, a falta de sabedoria para com aqueles que estão aí defendendo o seu político preferido, né, ou o seu ladrão de estimação, ou o seu partido com as suas ideologias dentro do campo aí, simplesmente defendendo por defender, e não conseguem enxergar os efeitos seculares, né, o efeito colateral. As pessoas não conseguem entender que quando olham para a Venezuela, por exemplo, quando olham realmente aquilo que está acontecendo com a Argentina, Nicarágua, Colômbia, né, Bolívia,
aquilo que acontece nos países fechados, Coreia do Norte, China, por exemplo, né? Não conseguem visualizar realmente o que pode acontecer com o nosso país se porventura aquele cidadão que defende estas ideologias e esses ditadores, o que pode acontecer com o nosso país, os nossos filhos, os nossos netos, não terão futuro. Serão apenas escravos de uma ideologia, de um sistema. E o nosso povo está lutando por essa liberdade, para que o tapete vermelho não seja estendido aqui, com o seu regime. Então está lutando inclusive por aqueles que são contra, por aqueles que aí torcem o quanto pior, melhor. Né? Onde já se viu, por exemplo, pessoas aí jovens, né? Jovens foi muito, infelizmente, foi muito bem preparado, né? Militante ideologicamente. Muitos jovens aí com uma camiseta onde está estampado Che Guevara, um assassino de negros, um assassino dos componentes do LGBT e Companhia Limitada, assassino de pessoas que só por pensar diferente eram assassinados. E nós vemos aí jovens usando essa camiseta, fazendo a maior propaganda de um assassino. Então essa ignorância, essa falta de conhecimento histórico, cultural, estão aí nos anais da história. As pessoas não estudam, não leem, não pesquisam. Então esse povo, esse nosso povo que está lutando, batalhando, está lutando inclusive pelos ignorantes, pelos próprios militantes que defendem essas perversas ideologias, porque você também seria alcançado caso esse regime se instale no nosso país. Então as pessoas não procuram saber. Eles ficam com o prato pronto e aquele prato pronto que é oferecido para eles vem com aquelas bagaceiras todas em que parece que o mundo será maravilhoso com esse regime ditatorial, perverso, onde a base dele está totalmente sem Deus e sem família, sem consciência de Deus e sem consciência de família. Então não é uma questão aqui, amados, que nós defendemos partido tal e fulano tal daquele partido. O que nós defendemos aqui são valores e princípios bíblicos. Valores e princípios que realmente estão, que são manifestados segundo a vontade divina. Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, Ele deu ao ser humano liberdade. Quem é o homem para tirar a liberdade de outra pessoa? Deus, Ele deu direito à vida. E quem é o homem para realmente arrancar, triturar do ventre materno uma criança inocente? Deus deu realmente às pessoas a sua liberdade de progredir, ter sucesso, prosperar. E quem é o homem que chega e arranca o direito da sua liberdade de propriedade e você passa a não ter mais direito nenhum à sua propriedade? Deus deu direito à legítima defesa. E como que vem aí certas ideologias defendendo que você mais tem que morrer porque, afinal de contas, né, no exemplo simples, né, o ladrão de celular para tomar uma cervejinha não tem nada demais. Mesmo que ele mate a pessoa que está na posse do celular, ele apenas quer tomar uma cervejinha no fim de semana. Como que você que crê em Deus vem defender um regime desse? Vem se aliar, se associar com o perverso que aprova um negócio desse?
Como você pode se associar com esses perversos que tentaram e não conseguiram, mas se porventura esse perverso subir a rampa, eles colocarão em vigor uma, dentre tantas perversidades, loucuras, inclusive o casamento entre pais e filhos, que tentaram, nesses 4 anos aí último, tentaram jogar isso para ser aprovado lá dentro do Congresso e não conseguiram. Então são muitas coisas que você tem a analisar, que você tem realmente como diz assim, passar por um checklist diante de Deus e diante da situação que está aí fora. Então por isso, né, amados, a nossa prece pelo nosso Brasil e pelo nosso povo brasileiro, nosso irmão, é para que de fato, da parte de Hashem, de Deus, nós consigamos realmente as vitórias, para que nós não venhamos, em hipótese nenhuma, permitir que o tapete vermelho seja estendido no nosso país. Se você tem o mínimo de inteligência, pode compreender muito bem isso daí. Se você não tem o mínimo de inteligência e não pode compreender estas coisas, aí já é um problema de caráter, de personalidade. Se você fica dentro da sua bolha, achando que só acredita em Deus e mais nada e cruza os braços, o resto que se dane, e não consegue rever os seus conceitos, então você precisa realmente estudar um pouco mais a palavra divina. Então, por isso, amados, que a nossa prece, né, baseado no Salmo 119, hoje, de forma especial, com o nome Brasil. Então, o nome Brasil, a nossa pátria, né, o nosso povo. Então, nós vamos fazer as preces baseado no Salmo 119, levando, melhor dizendo, cada letra da palavra Brasil para dentro do alfabeto hebraico, e nesse aspecto levando para dentro do Salmo 119. Então nós temos aí Brasil. No Brasil nós temos a letra B, que corresponde à letra no hebraico de Beit. Temos o R, que corresponde no alfabeto hebraico Resh. Temos o A, que corresponde ao Aleph. Temos o S, que corresponde ao Samer, né? E o I, que corresponde ao Yud, e o L, que corresponde à letra Lamed, dentro do alfabeto hebraico. E transportando isso para dentro do Salmo 119, então nós temos o Salmo 19, ele é dividido em 22 estrofes, que corresponde exatamente às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela está precisando de uma prece por cura, então ela precisa pegar o seu primeiro nome, para nós não judeus, pegar o seu primeiro nome e trazer para dentro do alfabeto hebraico. E dentro do alfabeto hebraico nós vamos para o Salmo número 119 e nós fazemos essa prece para que essa pessoa ela seja atendida, sua prece por cura seja rapidamente atendida, para cura, pronto estabelecimento, pronto restabelecimento, sem sequelas, né? Então essa também é uma das formas de fazermos preces em favor dos enfermos, pegando o seu primeiro nome e trazendo para dentro do alfabeto hebraico. E nesse momento em que o nosso país está realmente, o nosso país falamos, o nosso povo, o nosso país está realmente num momento muito tenso, está num momento de muita doença espiritual e precisamos realmente desse atendimento da parte de Hashem, que ele venha sarar e curar rapidamente a nossa terra,
o nosso povo e que o nosso povo se volte mais e mais para Deus, os seus mandamentos, a sua palavra, e realmente Deus venha trazer debaixo da sua destra de bênçãos e misericórdias, realmente respostas para a nossa nação e o nosso povo, ok? Então vamos lá, iniciando então a nossa prece no Salmo 119, a primeira letra do nome Brasil, Bet, são os versos do Salmo 119, versos 9 a 16, que assim diz: Como poderá um jovem manter integridade em seu caminho? Atendo-se ao cumprimento de tua palavra. A ti busquei com todo empenho de meu coração. Não permitas que me deixe desviar de teus mandamentos. Conservo tua palavra no fundo do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Bendito és tu, ó Eterno, que me ensinas teus preceitos. Meus lábios enumeram todas as leis que proclamaste. Regozijo-me tanto seguindo teus estatutos, quanto se houvesse encontrado uma riqueza imensa. Meditarei sempre sobre teus preceitos, para seguir teus caminhos. Em teus estatutos me deliciarei e não negligenciarei nenhuma de tuas palavras. A segunda letra do nome Brasil, Resh, são os versos 153 até o verso 160, o qual nos diz assim: Vê minha aflição e liberta-me, pois tua Torá não esqueci. Pleiteia minha causa e traze minha redenção. Preserva minha vida conforme tua palavra. Longe dos ímpios está a salvação, porque teus estatutos não buscam cumprir. Muitas são tuas mercês, ó Eterno. Guarda minha vida segundo teus julgamentos. Embora muitos fossem meus opressores e perseguidores, não me desviei de teus testemunhos. Enfrentei os traidores que encontrei em meu caminho, porque a tua palavra não observam. Vê como amo teus preceitos, ó Eterno, e mantém minha vida conforme tua misericórdia. Verdadeira é tua palavra, e eternos são os teus juízos. A terceira letra, Aleph, que corresponde aos versos do Salmo 119, de 1 a 8, que assim nos diz: Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Bem-aventurados são aqueles que guardam suas leis e o buscam com todo o coração. Não cometem iniquidades, nem se afastam de suas veredas. Ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Oxalá seja firme a direção de meu caminho, para guardar sempre os teus estatutos. Pois assim não me sentirei envergonhado ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Agradecer-te-ei com um coração sincero, ao aprender teus juízos totalmente justos. Observarei sempre os teus decretos, e por isto jamais me desampares. A quarta letra do nome Brasil, o S, Samer, que são os versos 113 até o verso 120. Então, os versos 113 a 120, então assim diz nesta prece: Abomino os homens de coração hesitante, pois à tua Torá dedico totalmente o meu. És meu refúgio e meu escudo protetor. Em tua palavra deposito minhas esperanças. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois o guardar os mandamentos de meu Deus me dedicarei. Guarda-me, ó Eterno, conforme tua promessa, e não permita que seja frustrada a minha esperança. Amparo-me e serei salvo, e com teus estatutos ocupar-me-ei.
Rejeitas os que de teus ensinamentos se afastam, porque vivem em mentira e falsidade. Purgaste da terra como escória todos os ímpios, por isso amo os teus decretos. Estremece meu corpo com temor de ti, e teus juízos reverencio. A quinta letra, né? É o I de Iude. São os versos 73 a 80. Versos 73 a 80 do Salmo 119. A nossa prece em favor do nosso Brasil e do nosso povo. Então, versos 73 a 80 diz assim: Tuas mãos me formaram e plasmaram. Dá-me agora discernimento para estudar teus mandamentos. Alegrar-se-ão os que te temem quando me virem, porque saberão que só em tua palavra deposito minha esperança. Bem sei que justas são tuas sentenças e que, com razão, me afligiste. Possa agora a tua bondade me confortar conforme prometeste a teu servo. Que me alcance tua misericórdia para preservar minha vida, pois em tua Torá está o meu deleite. Sejam confundidos os malévolos que me difamam com calúnias. Quanto a mim, continuarei a meditar em teus preceitos. Que tornem a voltar-se para mim os que te temem e os que conhecem as tuas leis. Mantenham-se íntegro meu coração em teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. E agora a sexta letra, finalizando a palavra Brasil, o nome da nossa nação, o nome do nosso povo. A última letra é Lamed, que corresponde aos versos 89 a 96, que assim diz: O Eterno é nosso Deus, e permanente é sua palavra, que ecoa nos céus. Tua fidelidade é contínua, passando de uma geração a outra. Criaste a terra e todos os astros, e firme é tua criação. Comportam-se segundo as leis que para eles estabeleceste, pois teus servos são todos eles. Se não o encontrasse meu deleite em tua Torá, aflições já me teriam feito perecer. Jamais esquecerei teus preceitos, pois só através deles minha vida é preservada. A ti pertenço, salva-me, pois somente eles busco cumprir. Pretendem os malévolos destruir-me, mas em teus mandamentos me protejo. Há limites para tudo, menos para teus preceitos, cuja grandeza é infinita. Baruch Hashem. Então hoje, esta é a nossa prece em favor do Brasil e do nosso povo brasileiro. Por isso hoje, trazendo a questão, o nome Brasil para dentro do alfabeto e para dentro do Salmo 119, nós usamos a própria tradução na forma singular, Livra-me, atende-me, ouça-me, eu buscarei os teus preceitos continuamente. Por que fizemos questão de fazer dessa forma? Porque Brasil e o povo brasileiro, nós estamos numa única questão: somos um povo. Então, aprendendo com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, que diante do Eterno, diante de qualquer situação, é tratado como um. Então, o pedido, a busca, a prece, elevar o clamor a Hashem para que as suas respostas sejam para nos alcançar. Então, dentro desse aspecto, ela é feita no singular, como o povo, porque se Deus abençoa um, ele vai abençoar todo o povo. E a mesma coisa aqui, nós queremos enfocar essa questão.
Nós não estamos pedindo pelo fulano, beltrano, cicrano no meio do povo. Nós estamos pedindo pelo povo. Não importa se ele é de direita ou de esquerda. Não importa se aqueles que querem o bem e aqueles que querem o mal. Nós estamos fazendo as nossas preces pelo povo. Seja aquele que, quanto pior, melhor, seja também abençoado. E se ele, porventura, ou estas pessoas, porventura, realmente fizerem uma techuvá, um retorno a Deus para um sincero e genuíno arrependimento, estarão mais ainda dentro da bênção. Nós fazemos o pedido destas bênçãos para que o Eterno, que realmente dê a sua luz de sabedoria, de temor e amor a ele, ao mandatário do nosso país, que pelo menos até o dia 31 de dezembro é o mandatário do nosso país, para que ele tome as decisões que devem ser tomadas com grande sabedoria e com grande temor e amor aos céus, a Deus, para que o povo não venha a sofrer os reveses de uma má decisão. Assim como vimos aqui na nossa prece do Salmo 119, que o Eterno realmente venha nos abençoar e nos proteger contra os perversos, e que os perversos e os ímpios sejam afastados de nós continuamente. Então essa é a questão. E um outro detalhe muito importante, amados. Hoje, na atualidade, história, o que está acontecendo no Brasil? O mundo inteiro está olhando para o nosso Brasil. O mundo inteiro está olhando para o nosso Brasil. Então, o que acontecer aqui será um reflexo para as nações. E por isso falamos continuamente, este é o momento nosso Benei Noach, filhos de Noé, nesse movimento de monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, onde temos o nosso rabino Yaakov Gerenstad, da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo. Esse é o nosso tempo de nós podermos trazer mais luz, trazermos as 7 leis universais para um mundo melhor no meio do nosso povo e, posteriormente, das nações. Esse é um momento nosso em que, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, a liderança máxima da nossa geração, em que ele nos ensina, nos orienta e nos incentiva a irmos em frente, dizendo, entre outras coisas, dizendo assim, um ato de justiça que praticamos dissipa uma multidão de perversidades. Então, se um ato de justiça que nós o fazemos em nome do Eterno, nosso Deus, em nome de Hashem, nós estamos quebrando inúmeras cadeias, estamos destruindo inúmeros grilhões que escravizam as pessoas, tanto espiritualmente e como também dentro de um sistema ditatorial que escravizam as pessoas. Então, por isso, amados, como diz o nosso Rebbe, um ato de justiça dissipam um grande número de injustiças, de perversidades. E uma pequena chama de luz dissipa uma grande multidão de trevas. Ou seja, está em nós, principalmente Benei Noach, aqui no Brasil. Está em nós, realmente nós saímos da nossa bolha, da nossa zona de conforto e nos lançarmos avante, em frente. Porque ali fora tem um povo que está com fome e sede da palavra genuína de Deus e de justiça divina. E é por isso
que ao clamarmos pelo Brasil, pelo nosso povo, como único que somos, nesse sentido como povo, é para que todos nós sejamos agraciados pelo favor divino, e não apenas um grupo, algumas pessoas, ou você, ou o seu grupo apenas. Você tem ouvidos para entender. Você tem ouvidos, não é uma questão apenas de ouvir, bum, mas para escutar. Ou seja, para que o que você ouve possa adentrar, escutar é adentrar, para poder vir à mente, para que você possa usar a sua massa encefálica para analisar, pesquisar e tirar as suas conclusões. É por isso que Deus diz para transformarmos este mundo, para ser a sua moradia, e você ficar dentro do seu quadrado, dentro da sua bolha, dentro do seu clubinho, você não consegue fazer isso. Que o nosso povo brasileiro realmente tenha o favor divino, sejam guardados, protegidos de todo o mal. Em vários acampamentos estão acontecendo coisas estranhas, infiltrados, por exemplo, que querem trazer medo, pavor e morte entre os acampados. Algumas coisas estranhas têm acontecido em vários acampamentos. É o nosso tempo de fazer com que o perverso, como diz o Salmo 119 de hoje, para o Brasil e para o povo brasileiro, que ele afaste de nós o perverso e o iníquo. E que a nossa nação, ela continue com seu verde, amarelo, azul e branco, no sentido de liberdade, de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de expressão de fé. E assim vamos seguindo em frente. Baruch Hashem, sejam estas bênçãos sobre o nosso Brasil, o nosso povo e aqueles que estão nos acampamentos. Muita proteção divina, ok? E dentro desse campo aqui, amados, nós queremos trazer para a nossa quinta aliá, Iacove continua a trabalhar para Lavan e prospera, né? Então nós temos aqui uma prosperidade do âmbito tanto de Lavan como de Iacove, ok? Está chegando o momento de Iacove partir, e nessa partida aí, a promessa divina lá atrás foi que realmente ele ficaria muito, muito e muito rico dentro do campo todo material, financeiro, mas também estava embutido ali uma grande riqueza espiritual, né? Então nós vamos ver essa questão aí, ok? O Zohar, o livro do Esplendor, falando desses versos aqui, do capítulo 30, a partir do verso 25, até o capítulo 31, verso 16, nos fala aqui, principalmente os versos 27 e 30, sobre essa questão da prosperidade, né? Então, o Zohar, o livro do Esplendor, diz assim: eu descobri por predição que Deus me abençoou por sua causa, disse Lavan. Então, Lavan aqui, nesse momento, ele está reconhecendo que ele foi abençoado graças à presença de Iacove. Os nossos mestres, eles falam que Lavan, ele não era uma pessoa religiosa, ele era um idólatra. E Lavan, ele lançou tudo quanto é tipo de sortes, entre aspas, dentro das artes ocultas, né? Feitiçarias e companhia limitada. Ele lançou sorte de todas as formas possíveis para ele naqueles dias, dentro do campo da idolatria e da feitiçaria. E ele nunca prosperava. Ele não tinha filhos, ele só tinha as duas filhas. Ele tinha um gado de ovelhas que era razoável,
não era uma grande coisa. Mas a partir do momento que Jacob vem e acontece o casamento com as suas duas filhas, então ele vê, né, realmente Jacob, ele trabalha para pagar o dote da noiva 2 vezes, tanto de Leia como de Rachel. Então ele trabalha 14 anos, propriamente dito, no sentido de pagar os dotes das noivas. E depois, quando ele tem a pretensão de sair, Lavã, mais uma vez, ele vem e propõe uma sociedade com Jacob, para que ele trabalhe mais 6 anos, para que as riquezas adquiridas através dos gados, negociações que se fariam, fosse uma sociedade em que eles pudessem compartilhar essa sociedade. E segundo os nossos mestres, fala que Lavã, ele alterou durante esses 6 anos, ele alterou esse contrato em torno de 100 ou mais vezes, porque toda ação que acontecia, Jacob ia prosperando mais do que Lavã. Então Lavã ia mudando o contrato cada vez mais para que ele pudesse levar vantagem e Jacob tivesse uma vantagem menor. Mas quando Deus abençoa, não tem como evitar. Quando Deus abençoa, não tem como diminuir. Quando Deus abençoa e está contigo na sua luta, na sua batalha, na sua labuta, e Deus determina a sua prosperidade, não tem como fazê-la diminuir. Então, assim que acontecia com Jacob, né? Nós temos aí o caso durante esse período de 6 anos, aquela questão do bambu, né? Em que Jacob, ele fazia marcas nos bambus para que pudessem realmente nascer mais ovelhas para o seu lado do que para o lado de Lavã, né? Para fazer o acasalamento, né? E chegou no ponto que o anjo de Deus disse para Jacob, não precisa usar mais isso daí não. Deus já determinou que as bênçãos tuas sejam tuas mesmo, né? Então por isso que Jacob, ele na realidade ele ia prosperando aqui e ali. E o Rabi Abba, ele comentando sobre isso, ele disse: Jacob costumava trazer mais de 1000 animais para o rebanho, 1000 cordeiros e 1000 cabras machos todos os meses, como declara o versículo. Tu tinhas muito pouco antes de eu chegar, Jacob dizendo para Lavã, mas desde então teu rebanho cresceu substancialmente, e Deus te abençoou por causa de minha chegada. É o que nós vemos aqui no verso 30 do capítulo 30, certo? A bênção dos céus não repousa em menos de 1000 de cada espécie. Assim havia 1000 ovelhas, 1000 cordeiros, 1000 cabras machos, conforme diz o Zohar, lá no seu primeiro capítulo, no parágrafo 161a. Então, dessa forma, Jacob, ele trazia todo mês 1000 animais para Lavã. Então, Lavã, ele, entre aspas, né, foi obrigado a reconhecer que realmente Deus de Jacob o abençoou com muita prosperidade. E por mais que ele queria enganar Jacob, ele sempre perdia. Por isso que o contrato dessa sociedade, segundo os nossos mestres, fala que Lavã, ele alterou em torno de 100 vezes ou mais, ok? Então, por isso, né, a primeira opinião que o Zohar traz para nós, o livro do Esplendor, percebeu o não-judeu como sendo secundário ao judeu. No caso, Lavã, secundário, e Jacob, primário, ou primeiro. Lavã, não-judeu, e Jacob, judeu. Então, Lavã recebeu uma bênção inferior a Jacob. O Rabi Abba, por outro lado, fez também outra abordagem mais profunda, ao ver o não-judeu, não somente como um mero assistente, mas sim como um sócio crucial no cumprimento da Torá e mitzvot por parte do judeu. Então Lavã podia compartilhar de uma parte da bênção pessoal de Jacob, né?
Não são dúvidas que Lavan, ele foi uma grande pedra no sapato, por assim dizer, de Iacov. E essa pedra no sapato de Iacov foi o motivo para ele não se desviar da Torá nem para a direita nem para a esquerda, de permanecer fiel realmente aos princípios, aos preceitos da palavra. Então, ao mesmo tempo que Lavan era uma pedra no sapato, ele acabou transformando-se numa bênção para Iacov, porque isso fez com que ele fortalecesse a sua fé, perseverança, confiança em Deus e não se desviasse de Deus em hipótese nenhuma. Então, por isso, Lavan, ele foi digno de compartilhar de uma certa porcentagem, né, da bênção de Iacov, né? Então, por isso que fala o Rabi Abba, né, fala dessa, entre aspas, né, essa sociedade, estar associado, né, o não judeu com o judeu. E isso traz para nós essa mensagem. Como nós, não judeus, Benei Noach, somamos com o judeu, o Rav Iacov Geranstadet, que é o rabino, a liderança, né, do movimento Benei Noach Brasil. Então, associados com o judeu, o nosso rabino, então realmente nós temos todas as possibilidades que nós sejamos agraciados pelo favor e pelas bênçãos divinas, mantendo esta sociedade, por assim dizer, com o nosso Rav Iacov, e ao mesmo tempo, né, nos dedicando àquelas 5 bases, né? Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, a Tzedaká, ok? Então, dentro desse sentido ainda, né, outro comentarista nos fala, né, o Ralbag, então ele nos diz, a técnica das varas usadas por Iacov, né, era um método natural de fazer os animais se acasalarem. No entanto, é claro que tudo se tratava de uma providência divina. Então, aquela questão, né, nós fazendo a nossa parte, Deus, sem sombra de dúvida, faz a sua parte, fazendo com que milagres aconteçam. É uma questão de nós exercermos realmente a obediência. Ramban, Narmânides, no sonho, né? O anjo de Deus fala com Iaf que ele não precisava mais usar o método do acasalamento das varas, pois daquele momento em diante os animais nasceriam milagrosamente com os padrões corretos que poderiam beneficiar grandemente a Iacov, ok? Então, por isso, a palavra, né, no capítulo 31 aí, né, quando Iacov ele coloca a família para fugir de Lavan, porque Lavan, depois de 20 anos, não queria perder a fonte da sua riqueza, né, que era Iacov. Então ele procurou alterar mais de 100 vezes o contrato. Depois que ele sai numa determinada viagem, então Iacov vê um momento oportuno para fugir junto com a sua família e retornar à terra prometida, né? Mas aí Lavan, né, ele corre atrás, intercepta, né, a fuga de Iacov, e ali eles travam um diálogo, e nesse diálogo, como consta no capítulo 31 de Bereshit, né, que faz parte da nossa aliá aqui, do verso 1 a 16, nos fala sobre a conversação entre eles. Iacov fala para ele, olha, desde que eu cheguei você foi abençoado, foi agraciado, você só tinha filhos, você passou a ter filhos, né? O seu rebanho, ele era pequeno, era medíocre, você ganhou 100 vezes mais, 1000 vezes mais, né? Justamente porque Deus assim quis abençoar você através da minha vida. E aí foi realmente onde que Lavan teve que reconhecer que a sua idolatria, as suas magias não resolveram problema nenhum, e que somente com a chegada de Iacov é que de fato as coisas aconteceram, né? Então, disse, né, Iacov, Deus assim diminuiu o rebanho do pai de você, aliás, ele falando com as filhas, né, com as suas esposas, filhas de Lavan, né? Nessa questão toda aí, em que Lavan, ele queria que Iacov e as suas filhas retornassem, né, para a sua propriedade, né? E aí
nesse embate todo aí, Iacov, ele simplesmente disse a Lavã e as suas esposas: Deus disse, volta para a terra e teus antepassados, para o lugar de teu nascimento, e eu estarei contigo. Então ele trouxe realmente a superfície ao conhecimento de Lavã e das suas esposas, né? A promessa divina, e ele tinha que seguir o foco da promessa divina, e não as promessas vãs de Lavã, né? Então, ele fala realmente para Lavã: ó, o que você tinha que ganhar, ganhou, tchau, né? Vou seguir o meu rumo, eu devo obediência a Deus e não a você, né? E aí, nesse sentido, ele fala realmente para as suas esposas que Deus, ele deu essa ordem para ele. Ele precisava realmente cumprir a sua parte. Nesse sentido, significa que ele precisava retornar, porque a promessa de um futuro realmente para Iacov e a sua descendência estava atrelada ao seu retorno para a terra prometida. Ele tinha que retornar lá. Ele fez uma aliança com Deus lá no Monte Moriá, né? Ele fez lá onde é conhecido também como Betel, ou Betel, a casa de Deus, onde posteriormente foi construído o templo. Então ele tinha assuntos sérios, importantíssimos para retornar e poder cumprir, né? Então, por isso, no sonho, um anjo chamou-me em nome de Deus, Iacov, e eu repliquei: estou aqui. E ele disse: ergue teus olhos e tu verás que os carneiros que estão cruzando com as ovelhas são pintadas, malhadas e manchadas. Que isso seja um sinal de que eu tenho visto tudo que Lavã está fazendo contigo. Eu sou Deus de Betel, onde tu ungiste um monumento e me fez uma promessa. Agora levanta e sai dessa terra, volta para a terra onde tu nasceste. Então, Iacov, ele relata isso no capítulo 31, versos 11 até o 13, falando a respeito dessa realidade. Então ele fala: eu tenho que cumprir a minha parte. E não é aqui o meu lugar. Aqui foi apenas uma passagem, algo temporário. Eu preciso retornar para a minha origem, para o lugar onde eu fiz uma promessa a Deus e cumprir. Por isso que é orientado: se você faz uma promessa a Deus, você faz um voto e não cumpre, as coisas se complicam, ficam difíceis. Então, por isso, né, a minha promessa é tal, Blineder, né? Não é uma promessa, voto. Então, eu tenho por objetivo cumprir tal coisa, mas Blineder não é uma promessa. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa e impedir de você cumprir a promessa, você vai ter sérios problemas por aí. Então, por isso, somos orientados exatamente sobre essa questão. Qualquer tipo de promessa, você precisa falar Blineder. Não é uma promessa. Ou seja, eu vou me esforçar para cumprir, mas se porventura no meio do trajeto acontecer algo inesperado que eu não possa cumprir, então eu não fiz o voto. Obviamente isso não pode ser uma muleta, né? Nós temos essas muletas constantemente. Então é melhor você não fazer voto nenhum, não fazer promessa nenhuma e usando o Blineder, né? Bom é falar e cumprir, né? Ou então você pensa, faça, ação, ok? Então, dentro desse sentido aí, então, o que Rachel e Leia respondeu a Iacov, porque estava aquele impasse, né? Lavã queria que elas retornassem, né? Usando, as tuas esposas são minhas filhas, os teus filhos são os meus filhos, então eles têm que retornar para minha casa. Então Iacov faz a sua defesa,
baseado, fundamentado juridicamente. Então, Lavã, que usou exatamente de um direito judicial, e que o nosso costume aqui não é casar primeiro a filha mais nova, mas é a filha mais velha. Então ele estava baseado numa legalidade judicial. Iacove aprendeu essa lição. Então aqui, Iacove, ele faz realmente a sua defesa de que ele não pode continuar lá e tem que retornar à casa dos seus pais, à terra prometida, ao Monte Moriá, a Bet-El. Ele faz com fundamento jurídico. E Lavã fica com a mão amarrada agora. Agora é Lavã que fica com a mão amarrada. Porque ele não pode violar o direito. Quando o direito é violado, não há segurança jurídica. Não havendo segurança jurídica, então cada um faz o que bem entende. Aí vira baderna, como nós estamos vendo que está acontecendo por aí afora. Não é verdade? Então essa é a questão. Então, Iacove respeitou o direito de Lavã. Então, o fundamento jurídico, ele ficou alicerçado. Iacove não quebrou o ordenamento jurídico. Ponto. Agora foi a vez de Lavã. Ele quis mudar as coisas, mas Iacove faz a sua defesa, muito bem fundamentada, e agora as esposas respondem, que é o verso 14 em diante do capítulo 31. Então Rachel e Léia responderam: nós não nos parece que ainda temos uma porção ou uma herança na casa de nosso pai, pois tudo foi para nossos irmãos. Ou seja, toda a herança que Lavã tinha, né, era para as filhas, Léia e Rachel. Mas quando Iacove chegou, ele começou a ter filhos. E quando ele começou a ter os filhos, então o que eles fizeram? O que Lavã fez? Ele tirou o direito da herança de Rachel e Léia e passou para os filhos. Agora ele tinha, entre aspas, os herdeiros, os homens herdeiros. Então ele tirou o direito delas e passou para os filhos. Então por isso que elas respondem aqui no verso 14. Rachel e Léia responderam dizendo: não nos parece que ainda temos uma porção ou uma herança na casa de nosso pai, pois tudo foi para nossos irmãos. Ele nos trata como estranhas. Depois que ele teve filhos, elas foram tratadas como estranhas. Ele nos vendeu em casamento a ti sem um dote, né? E quando tu trabalhasse para ele, para casar conosco, ele gastou todo o nosso dinheiro. Então o dote, Lavã pegou e gastou todo o dote das noivas. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai realmente nos pertence e aos nossos filhos. Agora, o que quer que Deus te tenha dito, faze-o. Então vejam bem onde está a sabedoria. A mulher sábia edifica o seu lar, fortalece o seu marido, dá sustentáculo aos seus filhos. Dentro do quê? Tudo dentro de um ordenamento jurídico, seja ele secular ou bíblico. Então elas responderam assim para Iacove, ok? Então aqui, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, é sobre a questão da riqueza verdadeira. Então o que é a riqueza verdadeira? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele falou assim: além da sua riqueza material, Iacove também obteve verdadeira riqueza espiritual. 20 anos de adversidade dentro do domínio de Lavã. E Iacove não se desviou 1 milímetro sequer da Torá, da vontade divina. Então, quando nós enfrentamos as nossas adversidades, seja elas quais forem, nós precisamos renovar a nossa fé e confiança em Deus. Então, muitas vezes, ou praticamente todas as vezes que Deus permite que, de fato, as adversidades nos chegam,
lutas, labutas, seja elas quais forem e quais níveis forem, sempre é para fazer-nos ricos, para que nós obtenhamos a verdadeira riqueza espiritual, porque essa é eterna, a outra é passageira. Continuando, então Jacob obteve verdadeira riqueza espiritual, conseguiu criar seus filhos de tal maneira que seguisse com retidão os caminhos de Abraham e Isaac, e não produziu um só filho perverso, como foram Esaú e Ismael, que nasceram dos seus antepassados, Isaac e Abraham. Então vejam bem, amados, que os 12 filhos de Jacob, eles foram e são considerados realmente de tzadikim, justos. Não é o caso de Esaú e Ismael. Ok? Então, qual é a verdadeira riqueza espiritual que Jacob conseguiu? Ele conseguiu criar os seus filhos de tal maneira que seguisse com retidão os caminhos de Abraham e Isaac, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua palavra. Jacob conseguiu isso porque combinou o enfoque da inspiração de Abraham com a autodisciplina de Isaac. Ao relacionar-se com Deus com a mais pura sinceridade, Jacob superou as diferenças entre as abordagens opostas dos seus antepassados e foi capaz de lidar igualmente bem com as diferentes personalidades de seus filhos. 12 filhos, 12 personalidades diferentes. Foi esta sinceridade pura que permitiu a Jacob ser mais astuto que o malicioso e intrigante Lavã. O exemplo de Jacob mostra-nos então o que? Enquanto a razão e a lógica têm seu lugar, a base do nosso relacionamento com Deus é simplesmente a sinceridade. Enquanto as pessoas ficam aí, razão e lógica, e de fato razão e lógica têm o seu lugar específico, mas o nosso relacionamento com Deus simplesmente é sinceridade. Se você não for sincero com Deus, com quem você vai ser? Se você procura ludibriar a Deus com as suas desculpas mirabolantes, então o seu relacionamento com as pessoas serão falsos. Serão apenas de aparência. Então, sinceridade, o nosso relacionamento com Deus é o X da questão, que faz com que realmente o coração de Deus, numa linguagem humana para entendermos, venha se mover em nosso benefício, a vontade divina, para nos agraciar com todas as sortes de bênçãos, a sinceridade. Então, por isso, se fala que toda vez que você for fazer ou pedir alguma coisa para Deus, nunca falte com a sinceridade. E sempre procura atrelar este seu relacionamento com Deus com propósitos. O propósito de Jacob de ficar rico era poder servir melhor a Deus, ajudando, contribuindo, fazendo de tzedakah atos de misericórdia, caridade e justiça. Sendo um exemplo para os seus filhos, para que os seus filhos seguissem o seu legado. Então, sinceridade é a base de tudo, porque aí quando você faz propósito na presença divina, por este ou aquele pedido, a sua sinceridade faz com que Deus venha responder rapidamente o teu pedido e selar o teu propósito. Ok? Esta sinceridade, então, possibilita nos relacionarmos verdadeiramente com Deus e com as pessoas,
sem importar o quão diferente elas possam ser de nós. Assim como Jacob se relacionava com seus 12 filhos, totalmente diferentes um do outro, mas a sinceridade com Deus habilitava, capacitava Jacob de poder interagir com seus 12 filhos. Nesse exemplo, é importante nós sabermos esta realidade, né? Sem importar o quão diferente as pessoas ao nosso redor sejam, mas que nós possamos interagir com elas, para que elas também tomem o conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. E rapidamente abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para juntos possamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem. Então, amanhã vamos aí na continuidade, ver então o que Jacob vai responder às suas esposas sobre o que ela disse. Deus, o que quer que Deus te tenha dito, faze-o. Então, aqui estamos com a chave do segredo destas questões. Vamos ver o que Jacob vai responder amanhã para as suas esposas e para Lavã. Ok? É isso daí, gente. Shalom, shalom. Até amanhã. Não esqueça, não desista do nosso Brasil e do nosso povo. Eles precisam de nós. Até mais. Shalom, shalom.